Os problemas da habitação parecem não ter um fim à vista e uma catástrofe cada vez mais se aproxima de Portugal. O panorama imobiliário em Portugal está mergulhado numa complexa rede de desafios. A subida dos preços das casas e o consequente impacto nas rendas têm gerado um cenário de dificuldades generalizadas, principalmente para os cidadãos portugueses, cujo sonho de aquisição de uma habitação própria se torna cada vez mais inatingível. A visão das propriedades como ativos financeiros para os mercados internacionais, aliada à persistência das rendas das casas elevadas em Portugal, que permanecem entre as mais altas da Europa, cria uma pressão financeira insustentável. Os preços estratosféricos das propriedades em relação aos salários médios dos trabalhadores portugueses criam um abismo económico, relegando uma grande parcela da população para habitações pouco condignas, correndo cada vez mais o risco de se tornarem sem-abrigos. Para aqueles que buscam soluções através de empréstimos bancários, o endividamento para toda a vida é quase certo, exacerbando ainda mais as preocupações financeiras da população. Uma ausência notável de investimento em habitação pública agrava a situação em Portugal. As medidas tomadas até ao momento não conseguiram amenizar a crise da habitação e, em alguns casos, até a pioraram. O mercado imobiliário em Portugal é caracterizado pela falta de propostas para alocar fundos públicos em larga escala para a construção, reabilitação e renovação de casas. Isso perpetua a pressão sobre as áreas urbanas, onde a conversão de habitações em unidades de alojamento local continua sem sinal de declínio. Essa transformação dos centros urbanos em espaços turísticos cria um desafio adicional, impedindo que a habitação atenda às necessidades dos residentes locais. Portugal não está sozinho nesta luta imobiliária. No entanto, enfrenta uma crise particularmente profunda e grave. Isso deve-se à combinação de ser um país atraente para estrangeiros provenientes de todo o mundo, com uma economia capaz de atrair investimento internacional e, ao mesmo tempo, ter uma economia de salários baixos. O interesse dos investidores estrangeiros, atraídos pelos preços relativamente baixos em comparação com outras cidades europeias, tem aumentado a procura por propriedades em Portugal, elevando os preços das mesmas. O boom do turismo levou à conversão de muitas propriedades em unidades de arrendamento de curto prazo, como os Airbnb, diminuindo a oferta de habitação de longo prazo e inflacionando os preços. A compra de propriedades para investimento tem sido uma prática comum, muitas vezes levando a uma escalada nos preços das habitações, enquanto muitos proprietários mantêm as propriedades vazias, apostando na especulação e procurando valorizar as mesmas ao longo do tempo. A falta de um grande parque de habitação pública exacerba a crise, tornando-a ainda mais problemática e preocupante. A trajetória ascendente da crise imobiliária sugere que uma catástrofe iminente está à espreita, a menos que sejam tomadas medidas eficazes para reverter essa tendência. Um dos grupos mais impactados é a geração mais jovem de Portugal. Com os preços das casas a disparar em relação aos salários médios, os jovens enfrentam um dilema angustiante. A aspiração de possuir um emprego bem remunerado e a sua própria casa em Portugal parece inatingível. A única alternativa que lhes resta é abandonar o seu país, a sua família e as suas raízes e emigrar para países que lhes proporcionem mais oportunidades e uma melhor qualidade de vida. A busca por equilíbrio entre a modernização e a preservação cultural é vital para garantir que as futuras gerações possam continuar a viver em Portugal. Encontrar maneiras de enfrentar a crise imobiliária enquanto se mantém a identidade única do país é um desafio que exige colaboração entre governos, comunidades locais e investidores estrangeiros. Em paralelo, a introdução dos regimes de residentes não habituais e vistos gold tem atraído investidores estrangeiros e imigrantes qualificados para Portugal. Embora essas iniciativas tenham trazido benefícios económicos, como investimento e empregos, elas também exercem pressão sobre os preços das casas em algumas zonas do país. A entrada massiva de trabalhadores imigrantes pouco qualificados, atraídos pela facilidade de obtenção de vistos, também tem impactado sobre os preços das casas. Encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento económico, a preservação da cultura e o acesso à habitação acessível é uma tarefa complexa. O diálogo é crucial para garantir soluções sustentáveis que permitam o crescimento económico e a coexistência harmoniosa das diversas populações nas cidades de Portugal. Enquanto Portugal enfrenta esta encruzilhada, o futuro do país está intrinsecamente ligado à capacidade de abordar e resolver esta crise imobiliária. Portugal está a começar a tornar-se num país hipergentrificado, onde as rendas médias das casas há muito que se tornaram incomportáveis para a maioria dos trabalhadores portugueses. Os jovens em Portugal estão sem dinheiro e não conseguem um empréstimo bancário para comprar casa. Cada vez existem menos oportunidades de ascensão social em Portugal, sem que seja necessário acumular vários empregos, abdicando assim da qualidade de vida.
Os problemas da habitação em Portugal parecem, por isso, não ter um fim à vista. Ocorreram até ao momento várias manifestações e protestos sobre o estado do mercado imobiliário em Portugal, e nada faz prever que estes protestos venham a parar, dada a situação que se vive no país. O destino de Portugal está em jogo e uma catástrofe poderá estar a caminho. A geração mais qualificada que o país já viu está a enfrentar desafios significativos para construir a sua vida em solo nacional. Um cenário em que mais de metade dos jovens portugueses se prepara para deixar a sua nação de origem está cada vez mais a tornar-se realidade. Os objetivos que antes eram considerados pilares do progresso pessoal, como adquirir uma casa, formar uma família e alcançar uma boa qualidade de vida, estão-se a transformar em metas cada vez mais inalcançáveis em Portugal. A incapacidade de estabelecer família e assegurar a continuidade das gerações futuras colocam em risco a própria essência do país que conhecemos hoje. A ausência de ações concretas para reverter esta situação pode levar a um desfecho tenebroso. Se os jovens altamente qualificados continuarem a emigrar em massa, Portugal corre o risco de se tornar um território descaracterizado, envelhecido e com uma escassez de mão de obra especializada, que é essencial para a geração de riqueza e a garantia de uma qualidade de vida sustentável para todos os cidadãos.